Porque transfobia vai muito, muito além de bater. Às vezes só com uma palavra você tá sendo transfóbico. Oi gente, tudo bom? Então, vamos aqui falar hoje sobre transfobia. De novo, que sempre é um assunto que surge coisas novas acontecendo no mundo. Bom, acontece que na semana passada a gente teve um caso muito ruim de transfobia acontecendo no Twitter. Sofia Barclay é uma criadora de conteúdo trans e ela sofreu transfobia no Twitter. Acontece que o Twitter lançou uma nova ferramenta de chamadas em grupo, né, onde, enfim, qualquer pessoa pode entrar em um grupo de chamadas ali, não precisa ser com convite, coisas do tipo. E Sofia resolveu entrar em uma dessas chamadas. Só que quando as pessoas ouviram a voz dela e perceberam que ela era uma mulher trans, essas pessoas começaram a fazer ataques transfóbicos, né? Chamando ela de traveco, enfim, essas coisas que a gente já conhece bem. Sofia ficou muito triste, né? Ela ficou muito ofendida com aquilo, porque foi ofensivo. E foi levantada no Twitter a hashtag transfobia é crime. Porque sim, gente, transfobia é crime sim. E foi pensando nisso, foi pensando nesse caso que aconteceu com a Sofia, que eu resolvi fazer mais um vídeo falando sobre frases transfóbicas que as pessoas falam. E calhou do BuzzFeed fazer um teste sobre justamente frases transfóbicas, né? Então, mais uma vez eu farei aqui com vocês um teste do BuzzFeed, porque não existe forma melhor de você conferir algo que não seja fazendo um teste do BuzzFeed. O teste em questão é esse que está aparecendo aqui do lado para vocês, que tem como título "Se você já disse alguma dessas frases, foi transfobia". Bom, eu vou fazer aqui o teste com vocês, mas de uma forma um pouquinho diferente, que vai ser marcando aqui as frases transfóbicas que eu já ouvi. E aí você em casa vai fazendo também, depois me diz se você já falou alguma dessas frases transfóbicas, ou então se você já sofreu transfobia por algumas dessas frases aqui, no caso de você ser uma pessoa trans. E enfim, depois me digam qual foi o score que vocês marcaram. Vamos lá. Eu espero muito que tanto a minha pontuação quanto a de vocês aí seja baixa, né? Mas se não for também, no caso de você ser uma pessoa cis, só vai refletindo aí, né, sobre, enfim, as coisas que você já disse que são problemáticas, porque ninguém nasce desconstruído e o importante é a gente, enfim, avançar nesse processo de desconstrução. Né? Se você tiver se disposto a se desconstruir, é o que importa aqui. Mas enfim, vamos lá para o teste. Primeira pergunta: você tem um pinto? Já me perguntaram isso. E, gente, não é do interesse de ninguém que não vá transar com a gente saber qual é o nosso órgão genital, né? Pelo menos isso não deveria ser do interesse de ninguém. E a próxima pergunta aqui vai nessa mesma linha que é perguntando, né, se a gente tem vagina. E sim, também já me perguntaram isso. Um saco, desconfortável demais. Inclusive já me perguntaram isso na frente, assim, de um monte de gente. Foi uma pessoa desconhecida que me perguntou na frente de mais um monte de gente desconhecida, porque eu tava lá tentando resolver minha documentação, né? Que eu tinha trocado meu nome nos documentos. Fui na minha escola antiga para poder pegar o meu diploma de ensino médio retificado com o meu nome de Samantha. E o cara me perguntou isso, né, assim. E o cara me perguntou, né, se eu já tinha feito a cirurgia. Que vai estar aqui também, né, mais pra frente, mas enfim. Quando a pessoa pergunta se a gente já fez cirurgia, ela também tá perguntando qual é o nosso órgão genital. Tá tudo implícito na mesma pergunta. A outra é: você vai tirar ou colocar peitos? Também já me perguntaram isso. E se for uma pessoa próxima de mim, né, se for um amigo ou uma amiga, isso daqui não tem muito problema, né, porque às vezes as pessoas elas só estão, enfim, querendo saber como é que tá a nossa transição, quais são as mudanças que a gente quer fazer. Agora, quando é alguém que não tem intimidade com a gente, aí é transfóbico, tá, gente? Aí é transfóbico. Até porque a nossa transição, o fato de nós sermos ou não homens ou mulheres, não tá atrelado a essa questão da gente ter ou não seios, tá? Então, enfim, por isso que é uma questão transfóbica. Mais uma vez, se for alguém que você tem intimidade e essa pessoa te deu a liberdade de perguntar, isso não tem problema. Mas aqui, no caso, se for uma pessoa, enfim, que não tem tanta intimidade perguntando algo do tipo. A próxima pergunta: você nasceu homem ou mulher de verdade? Já me perguntaram isso também. É um saco esse tipo de pergunta, né? E, gente, é transfóbico, tá? Porque qualquer pessoa trans, ela, enfim, é um homem ou uma mulher de verdade. Eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher de verdade.
homens trans são homens de verdade, enfim, né? Não preciso nem me estender nisso. Aí a próxima aqui. Isso não é ser homem ou mulher de verdade. Também já me falaram isso, né? Também já me falaram isso. Principalmente internet. A maioria das coisas que estou marcando aqui aconteceram mais por internet, né? E, bom, mais uma vez eu volto a dizer. O que define alguém ser um homem ou uma mulher não é a aparência dessa pessoa, não é o genital dessa pessoa, não é como essa pessoa nasceu. É o cérebro dela, é como o cérebro dela funciona. É isso que define se ela é um homem ou uma mulher, ou as duas coisas, ou nenhuma das duas coisas. É isso que define, então, enfim. Você, uma pessoa que não tem acesso ao cérebro dos outros, sair definindo esse tipo de coisa é transfobia, tá? Definitivamente é transfobia. Próxima questão. Qual banheiro você usa? Já me perguntaram isso daqui também. Se eu sou uma mulher, obviamente eu vou usar o banheiro feminino. Se eu sou uma mulher trans, obviamente eu vou usar o banheiro feminino. Se um cara é um cara trans, obviamente ele vai usar o banheiro masculino. Se essa pessoa não tá usando o banheiro de acordo com o gênero de fato dela, é porque aconteceram muitos processos ali transfóbicos, né, que impediram ela de acessar esses locais. Mas o ideal é que ela use o banheiro de acordo com o gênero dela. Pronto, né? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, você pode assistir clicando aqui em cima. Próxima questão que também entra nesse banheiro, né? Não acho que deveriam usar o mesmo banheiro que eu. Já ouvi muita rádio falando isso pra mim, falando que acha que, enfim, mulheres trans não deveriam usar o mesmo banheiro que elas, usam um monte de argumentação ridícula. Enfim, vai lá no vídeo que eu falo sobre essa questão dos banheiros, que lá eu destrincho melhor sobre isso, mas é transfóbico, tá, gente? Você falar que uma pessoa não deve usar o mesmo banheiro que você, algo tão básico quanto um banheiro, e essa pessoa sendo do mesmo gênero que você, é transfobia, tá? É transfobia. Tá? Porque ninguém vê o genital de ninguém em banheiro, a não ser que você mostre. Sei que você seja uma pessoa que gosta de ficar mostrando seus genitais no banheiro, ninguém vai ver eles. Salvo no caso de mictórios em banheiros masculinos, né? Mas em banheiros femininos isso não existe. Próxima questão. Deveria ter um terceiro banheiro público. Eu também destrinchei mais sobre isso no vídeo sobre banheiros públicos, né? Que, enfim, você pode assistir aí depois. Mas a questão aqui é que se fizer um banheiro só para pessoas trans, o nome disso vai ser segregação. E segregação vem de preconceitos, né? A gente já teve isso acontecendo na história do mundo, com segregações a outros grupos, né? A grupos raciais, a pessoas negras. E a gente não quer repetir esse fato histórico tão horrendo de segregação, mas com outros grupos, no caso com pessoas trans. Não, a gente não tem que ter um terceiro banheiro pra gente. Coisa nenhuma. Próxima questão. Mas você engravidou antes ou depois da transição? Isso daqui nunca falaram pra mim, até porque eu não sou uma pessoa que, enfim, tem filhos, né? Mas você perguntar pra uma pessoa trans que ela tem filhos e você, enfim, for questionar isso, é bem chato, né? É bem chato. Mais uma vez, se você for uma pessoa muito íntima, pode até ser aceitável dentro ali das regras sociais que vocês estabeleceram, né, entre os seus amigos. Mas se você perguntar isso pra alguém que você não tem intimidade, é invasivo e é transfóbico, até porque ninguém faz esse tipo de pergunta pra pessoas cisgênero, né? Ninguém sai perguntando como é que pessoas cisgênero engravidaram, então não deveriam também sair perguntando pra pessoas trans como é que essas pessoas engravidaram, né? Enfim, não tem lógica. Próxima. Ficou com cara de traveco. Também nunca disseram isso pra mim, né? Isso geralmente é mais dito pra pessoas cisgênero, né? Principalmente mulheres cisgênero. É muito comum usarem nós, pessoas trans, como ofensa quanto à aparência de mulheres cis. É transfobia, tá, gente? É transfobia. Acho que eu também não preciso me estender nisso. Próxima. Você nem tem cara de trans. Já falaram isso pra mim, sim. Já falaram isso pra mim. E aí entra naquela questão de que trans não tem cara. Pessoas trans existem das mais diversas formas e não existe uma cara de trans. E quando você fala isso, você está estereotipando o que seria a aparência física de uma pessoa trans, né? E geralmente as pessoas fazem isso colocando signos que elas acham serem negativos. Então tem muita transfobia atrelada nesse tipo de fala. Problemática, tá, gente? Problemática, transfóbica. Não falem isso. Se vocês acham isso de uma pessoa trans que tem passabilidade, guardem apenas para vocês. Próxima. Não saberia que você é trans se você não me falasse. Já me disseram isso também. Tá muito atrelado àquela outra questão. Essa daqui de pessoas dizendo isso, né, geralmente aconteceu mais em Tinder, né, nesses aplicativos de relacionamentos, né, homens dizendo isso pra mim.
É um saco. Próxima questão. Já pensou em fazer drag? Eu acho que já me perguntaram isso sim. Acho que já me perguntaram isso sim, mas não foi de uma forma transfóbica, né? Foram pessoas perguntando, enfim, por causa da arte drag mesmo. Mas você assumir que uma pessoa trans, ela já cogitou fazer drag e tudo, você pode estar estereotipando muito, né, os processos dessa pessoa trans, né? Então, isso daqui pode ser transfobia. Não necessariamente vai ser, porque mais uma vez vai depender de quem perguntou, como perguntou, qual foi o ciclo que perguntou, se foi um amigo perguntando ou não, né? Principalmente se foi uma pessoa drag perguntando isso. Então tem muitas variáveis aqui. Mas pode ser muito, muito transfóbico sim perguntar uma coisa dessa pra uma pessoa trans, né? Até porque trans e drag são coisas totalmente distintas uma da outra. Totalmente mesmo. Uma trans pode fazer drag? Pode, mas são coisas totalmente distintas. Próxima questão. Você é ou foi prostituta? Já me perguntaram isso. A resposta é não. Se eu fosse também não seria nenhum problema. E me perguntaram isso também mais em aplicativo, né, de relacionamentos, né, quando, enfim, os caras descobrem que a gente é trans, apesar de já ter escrito, né, na minha bio, tem muita gente que não lê bio. Então, enfim, os caras, quando eles veem isso, né, quando eles descobrem que a gente é trans, muitas vezes eles perguntam isso, né, se a gente é garota de programa. E, gente, você assumir que uma pessoa trans, ela muito provavelmente é uma pessoa que faz programas, é transfóbico, tá? Porque, enfim, nós temos muita diversidade dentro de nós, tá? Não que exista algum problema em uma pessoa fazer programa, porque não existe, é um trabalho. Mas você assumir que esse é o único trabalho que existe para pessoas trans, transfobia. Próxima. O que os seus pais acham? Já me perguntaram isso. Isso daqui é transfóbico porque você, quando você faz essa pergunta, você já assume que os seus pais eles não vão concordar, sabe? Você faz essa pergunta já assumindo isso, de que é algo que não é não é passível de pais concordarem. As pessoas perguntam já, enfim, tendo essa visão. Então por isso que é transfobia. Mais uma vez, vai depender da onde que essa pergunta for feita, né? Se for feita, sei lá, em uma palestra, alguma coisa assim, pode não ser transfobia. Mas você perguntar isso pra uma pessoa aleatória, principalmente se for uma pessoa que você acabou de conhecer, transfobia. Até porque muitas vezes as pessoas elas nem estão a fim de ficar falando sobre relações com os pais, né? Próxima questão também está muito atrelada a isso, que é o que sua família achou quando você transicionou. Já me perguntaram isso. Então, enfim, entra em toda a explicação que eu falei anteriormente. Próxima. O que o seu parceiro acha disso? Já me perguntaram também. Gente, os nossos parceiros não têm que achar nada. Eles não têm que achar nada sobre a gente ser ou não trans. Eles têm que achar alguma coisa sobre a pessoa que nós somos. Não sobre nós sermos ou deixarmos de ser pessoas trans. Tá? Eles não têm que achar nada. Tá? Porque se eles estão se relacionando com a gente, é porque isso não é um problema pra eles, né? Se o meu namorado tá se relacionando comigo, ele é o meu namorado, né? Se o Tony é meu namorado, porque isso não é um problema pra ele. Então por que que isso deveria ser uma questão? Por que que deveriam questionar o que que ele acha? Não tem lógica. A próxima. Você não pode jogar no time feminino ou masculino, vai ter vantagem. Isso nunca falaram pra mim porque eu não sou uma pessoa esportista, né? Eu não pratico nenhum tipo de esporte, eu sou sedentária. Inclusive, esse é um defeito que eu tenho de ser sedentária, não deveria. Eu comprei uma corda, eu vou começar a pular corda, né, pra ver se eu saio desse sedentarismo. Mas enfim, isso é uma questão muito transfóbica de se dizer. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre questão de pessoas trans nos esportes, você pode assistir clicando aqui em cima. Mas, né, a pessoa ela tem que competir no gênero dela. Se é uma mulher trans, ela tem que competir nos esportes femininos. Se é um homem trans, tem que competir nos esportes masculinos. Mas se você quiser saber mais, né, se você quiser ver isso sendo dito de uma forma mais elaborada, vai nesse vídeo aí dos cards, porque é um vídeo muito bom mesmo. Minhas argumentações lá estão ótimas e tem um monte de link lá também de especialistas, né, em fisiologia, falando a respeito disso. Então, vai lá dar uma olhada nisso. Próxima questão. Enfim, e aqui tá nome dado no nascimento trocado pelo nome social. Sim, já falaram comigo no meu nome de nascimento, né, no meu nome de primeiro registro, já fizeram isso algumas vezes, eu já até comentei sobre isso com vocês também, né, sobre, enfim, uma menina que falou isso em um banheiro feminino
lotado de gente, ela falou meu nome morto. E foi uma situação muito ruim, ela falou de propósito, sim, não foi porque ela se enganou. Que é uma coisa quando você acaba confundindo, né? E, enfim, às vezes acontece, né? Outra coisa é quando a pessoa diz de propósito. No caso dela, ela disse de propósito, é transfobia. E a próxima também tem a ver com questão de nome, é: não vou conseguir mudar de pronome agora. Chamei aquela pessoa daquele jeito a vida inteira. Geralmente isso é dito tanto para nome morto quanto para os pronomes. E já disseram isso pra mim, sim. E, obviamente, né, quando é alguém que conhece já há algum tempo, essa pessoa vai ter um pouquinho de dificuldade ali pra poder adaptar os pronomes, né, pra, enfim, poder se lembrar quais são os pronomes que ela tem que usar e qual é o nome novo da pessoa. A gente entende isso. Só que tem muita gente que não se esforça, e a transfobia que é justamente o ponto de não se esforçar pra poder dizer o nome de verdade da pessoa, né, pra poder dizer o nome atual da pessoa. Tem muita gente que não se esforça, e aí é transfobia. E a gente percebe, tá, gente? Então, marquei muita coisa. Vamos ver aqui, né, qual é o meu resultado. Resultado, você marcou 16 de 20 nessa lista. Ixi, você falou várias coisas transfóbicas, mesmo não sendo com a intenção de magoar. É importante entender a dor do outro e procurar ser melhor. É exatamente isso. Às vezes você não falou com a intenção de magoar, mas magoou e foi transfobia sim, né? Então, tentar melhorar é importante, gente. No meu caso aqui, né, foram de coisas que eu ouvi, lembrando. Não foram coisas que eu disse, foram coisas que eu ouvi. E eu quero muito saber qual foi a pontuação que você fez nesse quiz. E, gente, muitas vezes as pessoas, elas falam as coisas sem ter a intenção de machucar, né? Até eu falei sobre isso naquele vídeo em que eu falei sobre o Rodolfo, né, e o João. Que o Rodolfo fez aquela piada racista com o cabelo do João. Se você não viu esse vídeo, você pode ver clicando aqui em cima, né? Foi um dos últimos vídeos de Big Brother que eu fiz. Enfim, naquele vídeo eu falei mais sobre essa questão, né? Sobre esse aspecto. E às vezes as pessoas, elas realmente não têm intenção de magoar, mas elas magoam. E isso é preconceito, sabe? Porque as pessoas, mesmo não tendo a intenção de magoar, elas têm aquele pensamento que foi construído por causa da nossa sociedade, que é extremamente preconceituosa, no caso aqui, né, extremamente transfóbica, e isso incute vários pensamentos transfóbicos nas pessoas. Então a gente entende isso, a gente sabe disso. Só que quando a gente está em 2021, no século 21, onde tantas pessoas têm tanto acesso à informação e onde isso está sendo dito constantemente, é muito errado as pessoas não irem atrás, sabe? É muito transfóbico também as pessoas não quererem ir atrás disso, porque as pessoas muitas vezes elas não querem ir atrás de saber o que é e o que não é transfobia, elas não querem ir atrás de saber o que pessoas trans passam. E só o fato das pessoas elas não terem essa curiosidade, mesmo sendo um assunto que está tão em voga nos últimos anos, já demonstra uma transfobia por parte da pessoa, porque a pessoa ela realmente não tem o mínimo interesse em saber da vida de pessoas trans. Ela não tem esse interesse. E é nossa obrigação como sociedade querer saber sobre todos os grupos sociais que compõem a nossa sociedade, sim. Eu sou uma mulher trans branca. É minha obrigação como mulher branca querer saber o que pessoas negras passam e ir atrás desse tipo de conhecimento, sabe? É minha obrigação, porque eu vivo numa sociedade em que eu convivo com pessoas negras. Eu tenho como obrigação ir atrás desse conhecimento. E com pessoas trans não é diferente. Pessoas cis têm obrigação de procurar saber o que é transfobia, quais são as coisas que pessoas trans passam, né? O que pode, o que não pode ser dito. É a obrigação das pessoas cisgênero irem atrás desse tipo de conhecimento. Não só quanto a pessoas trans, mas quanto a pessoas LGBTs de modo geral. Assim como é a obrigação de pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência procurarem saber como é a vida de pessoas que têm deficiência, o que essas pessoas passam e tudo mais. Porque nós vivemos em uma sociedade ampla, com vários grupos sociais dentro delas. E nessa sociedade a gente convive com todo tipo de pessoa e a gente tem que entender todos esses tipos de pessoas. Enfim, não esquece de deixar aquele like caso você tenha gostado do vídeo, porque isso ajuda muito a disseminar o meu trabalho pelo YouTube. E também não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!